Ok. Iniciando o intervalo da tarde, retomando a pauta. Item 10 da pauta, doutor Lázaro, ciberespecialidades químicas, por favor. O João não aparece ainda não. Ele deve estar com algum problema, mas vamos fazendo a votação. Eu vou botar a ausência justificada. Vamos lá, pode começar, por favor. Pronto. Bom, fazendo um resumo desse processo, classificação fiscal, tá? São 2 produtos, vou discorrer sobre eles no voto, o IGAGuard e o IRGALUB, e ele trata também sobre multa por classificação fiscal incorreta. Só colocar aqui rapidamente o que é interessado alegou na impugnação, vocês podem ver isso no relatório, tá? Intimada na auto de infração, a interessada apresentou impugnação alegando em síntese. Que após a lavratura do auto, efetuou pagamentos relativos ao produto Tivunin. Com relação ao produto da adição 3, IGAGuard alega que tanto a NCM por ela utilizada como a indicada pela fiscalização estão incorretas, e alega que a correta é a 3808-9029. Alega que o produto não tem a função de carga no polietileno, pois o polietileno é utilizado como veículo para a diluição do aditivo, melhorando suas propriedades. Com relação ao produto da adição 5, IRGALUB, alega que tanto a NCM por ela utilizada como a indicada pela fiscalização estão incorretas. Alega que a NCM correta é 3811-9090, o produto seria um pacote de aditivos contendo aditivos antioxidantes, lubrificantes, espuma e outros. Alega que é incabível a multa por falta de guia de importação, pois segundo ela essa guia existe. Alega ser incabível a multa por erro na classificação fiscal e requer ainda a restituição dos valores supostamente pagos a maior em relação ao produto IGAGuard. Porque, como ela disse que a classificação dela também estava errada e descobriu qual seria a certa, ela alegou que haveria uma diferença a seu favor. Ela tinha pago a mais, na verdade. A segunda turma da DRJ São Paulo decidiu por unanimidade considerar procedente o lançamento, e o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando basicamente os mesmos argumentos da impugnação. É o relatório. Posso ler o voto? Não há sustentação oral, pode prosseguir com o voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso deve tomar conhecimento. A matéria discutida limita-se aos produtos IGAGuard e IRGALUB, aos juros sobre a multa e as próprias multas, tendo em vista a desistência do contribuinte, do recorrente, em relação ao produto Tinuvin 384, para o qual a alega, inclusive, já ter realizado o pagamento da autuação. Inicialmente, portanto, trazer um embasamento legal para a realização da classificação das mercadorias. São dispositivos genéricos que tratam da classificação, vou poupar vocês dessa leitura. Artigos 15 a 17 também não, sistema harmonizado, notas explicativas. Item 1. Da reclassificação fiscal do produto IRGAGuard B. A autoridade fazendária fundamentou a reclassificação fiscal do produto nos seguintes termos. O portador, por meio da adição 3, submeteu o produto IRGAGuard, classificando o código tarifário 38.24.90.79. Em ato de conferência física, foi retirada a amostra do produto para pedido de exame ao FUNCAMP e expedido o laudo no número tal. Analisando o resultado do laudo, constatamos tratar-se de polietileno de baixa densidade, contendo carga de substâncias inorgânicas abaixo de zinco, sílica e alumínio, forma de grânulos, enquadrando-se no código tarifário NCM 3901-1091. O contribuinte classificou essencialmente a mercadoria em questão na NCM 38.24.90.109, mas admite que incorreu em erro e aponta como correta a NCM 38.08.90.29, distinta daquela apontada pela fiscalização. O texto da posição 38.08.90.29, e o recorrente diz agora que a correta é o seguinte, é o que a gente acabou de ver, inclusive, no voto anterior, né? Inseticidas, antídotos, fungicidas, herbicidas, etc. Fala até do mata-moscas aqui. E a 9029 seria outros. Afirma que o IGAGuard é composto de 20% de um aditivo à base de zeolito, zeólito de prata e zinco de espécie em um polímero, cuja aplicação é como agente antimicrobiano para artigos plásticos.
intui que, se o produto visa que artigos plásticos sejam protegidos contra mofos e bolores, fica evidente que trata-se de um produto fungicida e desinfetante. Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM 3901-1091, cujo texto da posição é o seguinte: polímero de polietileno com carga. O recorrente afirma que o polietileno é apenas um veículo para a diluição do aditivo, e que tal aditivo não é carga, porém não apresenta qualquer prova técnica nesse sentido. Não apresentou um laudo para embasar seus argumentos e sequer nomeou assistente técnico para acompanhar o caso junto ao perito oficial, que foi a FUNCAMP, né? A mercadoria sob análise foi identificada no laudo pericial à folha 36 como polietileno de baixa densidade, contendo carga de substância orgânica à base de zinco cicloamino na forma de grânulos em forma primária. Analisando a NCN pelos textos das posições, aquele que melhor descreve a mercadoria encontra a posição 3901, polímeros de etileno em formas primárias. Esse mesmo laudo pericial ainda afirma que resultado da análise da faixa de fusão indica que a mercadoria analisada trata de polietileno de baixa densidade inferior a 0,94, o que permite sua classificação dentre os desmembramentos da citada posição, na subposição 3901.10. Por fim, como o laudo pericial também afirma tratar-se de polietileno de baixa densidade contendo carga, confirma-se que a classificação adequada para o produto em questão é no código tarifário da NCM 3901-1091. Ressalte-se que o laudo pericial não identificou a presença de, abre aspas, aditivo à base de zeólito de prata na amostra analisada, o que já demonstra o equívoco da nova classificação fiscal pretendida pelo recorrente. Veja-se que as características identificadas pelo laudo pericial encontram correspondência respectivas à posição. Trazendo aí o texto da NEST, capítulo 39, onde foi classificado pela fiscalização, fala que consideram-se copolímeros todos os polímeros que em nenhum motivo monomérico represente 95% ou mais em peso do peso total de polímero. Estou lendo o que está sublinhado em negrito, tá? Fala do alcance das posições 3901 a 3911, fala que estas posições apenas se aplicam aos produtos do tipo dos obtidos pela síntese química que se incluam nas seguintes categorias, contendo em média pelo menos 5 motivos monoméricos formando uma sequência ininterrupta. E dá como exemplos copolímero de etileno e de acetato de vinila. Essa cadeia, a cadeia seguinte apresenta 6 motivos monoméricos. E fala sobre o que seriam formas primárias e grânulos, né? A posição 3901 a 3914 abrange unicamente os produtos em formas primárias, que foi identificado pelo FUNCAMP como realmente sendo esse produto com forma primária. E apenas se aplica às matérias apresentadas sob as seguintes formas, grânulos. O laudo da FUNCAMP também fala que a forma em que a amostra se apresenta é de grânulos. A presente posição compreende o polietileno e polietileno modificado quimicamente, também os copolímeros de etileno, os quais o etileno seja um motivo monomérico predominante. Logo, o voto por negar provimento ao pedido do recorrente, entendendo correta a classificação fiscal proposta pela autoridade fazendária. Podemos votar por produto, né? Acho que fica mais fácil. Pode sim. Pode ser porque tem consequência nas penalidades que se aplicam em sequência, né? Em função da correta ou não classificação, não é isso? Eu acho que nesse caso é cabível sim. Nesse caso, você já fez um relato, não tem sustentação, quer fazer provimento. Você negou o provimento, não é isso? Hã? Não reconheceu o recurso? Reconheceu? Desculpa. Não reconheceu. Não, eu não dei provimento. Não dei provimento. Perfeito, ok. Coloca em discussão, eu gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? Ou não, Fernando? Pode falar. A minha dúvida é só probatória. O que o recorrente trouxe para suportar esse produto especificamente em termos de documento ou de... Isso foi o que me auxiliou bastante no meu voto, porque classificação, ainda mais de produto, é uma coisa muito complicada, né? Não é uma coisa tão simples. Eu achei que ficou mais fácil nessa situação, porque o contribuinte não trouxe nada. Ele não nomeou assistente, não questionou a perícia, não trouxe. Na verdade, sim, o não nomear absolutamente nada.
não nomear assistente até nem é muito comum, mas com certeza ele teria que fazer a própria análise dele a partir de documentos, nem que fosse, enfim, os documentos do próprio produto, bullets, enfim, não sei o que seria, para a gente ter um contraponto. Se não tem, aí realmente fica difícil. Perfeito. Então, acho que está maduro, vamos botar em votação esse primeiro item da classificação fiscal. Conforme a doutora Mara, como a doutora vota, por favor. Um momento aí, presidente, eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Por não. Vamos. Coisa de. Eu vou pedir vista nesse processo. Então tá. Então. Você sabe por quê? Eu não tô. Isso é porque, assim, é uma coisa muito estranha isso. Que esse é um produto que ele declara aqui que é um produto para... Qual que é a função dele? Ele agente antimicrobiano. E ele está sendo classificado num capítulo de plástico? Está um negócio muito estranho isso. Então, eu vou pedir vista. É muito, né? Porque não faz sentido isso. Eu faço, então, inclusive, acho que, como é uma dúvida interessante, eu vou fazer a vista coletiva, então, do processo. Acho que é até melhor. Eu acho que é melhor fazer vista individual, presidente, porque a gente nunca dá a vista coletiva de cara, não. Porque pode acontecer alguma coisa no futuro, né? Então, tá bom. Então, dado vista a doutora Amara, então, vou botar aqui. Mas todos interessados podem estudar, né? Isso não impede. Isso não impede o resto do pessoal de... Se tiver mais alguém interessado, eu faço a vista coletiva. Agora, uma dúvida, Leonardo. No caso, ele tem que terminar de ler o voto? Tem que votar. O relator tem que terminar de votar. Você tem que terminar de ler o voto, Lázaro. Agora, quanto a... mas aí já está... Olha só, aí a pedido da vista é praticamente tirado de volta. Aí a gente só tem uma possibilidade de vista, e não duas. Mas, olha só, a questão é a seguinte, pelo menos que eu entendi da geografia do processo, em causa, é que, em consequência da nova classificação fiscal, ele foi imputado de penalidade administrativa e tributária, em função da classificação. A questão master aí, a questão mãe, é a classificação. Então, mas tem outro produto. Tem outro? Tem outro produto. Nesse processo tem mais um produto, Lázaro? São dois? Tem que ler o processo todo, ele tem que ler o voto dele todo, tem mais um aí eu peço vista. Então, não, tudo bem, você já... Mas agora eu fiquei com uma dúvida, Mara, você pode me ajudar. No momento que é de vista ao processo, ele sai da votação. O problema é que a gente pediu vista no meio do processo, sem o voto ler todo, entendeu? Mas eu autorizei a votação por quesito. Mas o certo é ler o voto todo. Então, uma questão formal, então, por mim, é a questão de severidade processual. Mas tudo bem, então, porque a questão, vai processar de pauta, você analisa, ele volta na próxima pauta e vai ter a discussão, porque lê o voto todo agora, para ler de novo... Mas o problema, presidente, é o seguinte, vamos supor que tem alguma dúvida no segundo produto, a gente já esclarece aqui de uma vez, entendeu? Então tá, concordo. Então, para evitar uma segunda... Por isso que eu resolvi dar até a vista coletiva, porque já resolvia tudo isso também, todo mundo se consultava o processo e estudava o processo. A vista coletiva, acho que... Eu discordo da vista coletiva, porque isso acaba impedindo uma segunda vista. Tá bom, então tudo bem. Eu também não quero vista coletiva. Eu vou aceitar. Então, doutor Lázaro, por favor, se pronuncia, por favor, em relação ao segundo item, por favor. Por favor. O Lázaro pode até fazer um resumo, né? Só para esclarecer, Tom, é o artigo 17, inciso 4º do RICARF. Conceder após leitura do relatório e voto à vista. Isso, porque não, mas eu entendo, o que doutor Leonardo, o que aconteceu? A turma aqui, o senhor não participou de uma dos nossos trabalhos internos, corpóreos, e houve uma discussão, inclusive, sobre essa forma de fazer a pauta, o processo. E fazer que nem em partes,
ou leu todo. Eu fiz Mas eu não discordo, Tom. Isso daí é praxe, a gente fazer votação de estado. Doutor Leonardo, doutor Leonardo, olha só, eu não estou discordando, não. Eu já soube dessa informação, eu não estou indo contra. Só que aconteceu o seguinte, eu fiz a metodologia que a turma está acostumada e realmente gerou uma dúvida. Aí a doutora Mara apresentou um quesito que ela quer vista do processo. Ora, qual é a situação material do processo em si? Esse processo não vai ser esgotado agora. Eu entendo, claro, que pode ter uma segunda dúvida, então, esse que é o problema. Então, a gente tem que fazer o processo todo, relatar ele todo e depois botar... Só estou colocando aqui a posição do regimento. É uma questão entendeu, de critério. É que o critério é uma coisa. O ato do regimento interno diz que ele tem que fazer tudo relatório. Olha, que esse esfacelamento, ele é positivo para nós, porque a gente vai decidindo item a item com clareza, não dá uma mistura. Agora, gerou essa pequena situação. Então, em face disso, eu vou decidir, então, para o doutor Lázaro fazer um resumo, por favor, do seu voto. Relatório, por favor, do resto do voto. Por favor, doutor Lázaro. Reclassificação fiscal do produto Irgalube. O que aconteceu aqui agora? O portal documento de submeteu ao despacho produto Irgalube, que é mistura antioxidante, agente antidesgastante e apassivador de metal. Aplicação para lubrificantes, classificando o Código Tarifário 3811-2190. Analisando os relatórios do laudo, constatamos tratar-se de preparação na forma de solução à base de difenilaminas alquiladas, um aditivo para óleo lubrificante, enquadrando-se no Código Tarifário 3811-2990. O contribuinte classificou inicialmente a mercadoria em questão na NCM 3811-2190, mas novamente admite que incorreu em erro e aponta como correta a NCM 3811-9090, distinta daquela apontada pela fiscalização que foi a 3811-2990. O texto dessas posições é o seguinte, faço aí a colocação, tá, veja que a posição é a mesma, né, 3811, só que a fiscalização fala que é 3811-2990, outros, e o recorrente diz que é 3811-9090, que é outro ou. Qual é a diferença? O da fiscalização, ele está dentro da 3811.2, são aditivos para óleos lubrificantes. Então, o que é que diz o recorrente? Ora, ele se classifica na posição 3811, em uma desses produtos que está no texto da 3811, só que ele não é aditivo para óleo lubrificante, que ele não está na 3811.2, ele está na 3811.90. Analisando as divisões do texto da posição, constata-se que a divergência entre o físico e o recorrente reside no fato de que a autoridade tributária entende tratar-se de aditivo para óleos lubrificantes, entendimento do qual diverge o recorrente, que classificou o produto como outros, ou seja, outro tipo de aditivo, e não aqueles para óleos lubrificantes. Ressalte-se, contudo, que, a exemplo do item anterior, não apresentou um laudo para embasar seus argumentos, e sequer nomeou assistente técnico para acompanhar o caso junto ao perito oficial, ou seja, não apresenta qualquer prova técnica para confirmar seus argumentos. A autoridade fiscal, por outro lado, apresenta suas conclusões com base no fato da mercadoria subvenada ter sido identificada em laudo pericial, como está aí o texto, né? Preparação, forma de solução de fenilamidas e compostos orgânicos. Não. O referido laudo ainda afirma que, de acordo com a literatura técnica específica, a mercadoria denominação comercial Irgalube trata-se de um aditivo antidesgaste para óleos hidráulicos e lubrificantes industriais. Deve ser destacado que a própria descrição da mercadoria na declaração de importação contém o seguinte trecho: aplicação, lubrificantes. Além disso, a NCM utilizada inicialmente pelo próprio recorrente era 3811-21.90, ou outros aditivos com óleos de petróleo, etc., para óleos lubrificantes. Deste modo, voto por negar provimento ao pedido da recorrente, entendendo correta a classificação fiscal proposta pela autoridade fazendária. Da multa pela classificação incorreta. O recorrente alega que descreveu corretamente o produto importado com todos os elementos necessários para a identificação do mesmo, afastando qualquer indício de dolo e má-fé, sendo estes os objetos de cobrança da referida multa. Veja-se o texto legal, faça a transcrição. Como se depreende da letra da lei, a correta descrição do produto importado não exime o infrator da penalidade.
E quanto à suposta inexistência de dolo ou má-fé, o artigo 136 do CTN já trata da questão, pois a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. De qualquer sorte, a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, conforme a súmula CARF número 161. O erro de indicação na DI da classificação da mercadoria na NCM, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no artigo 84.1 da MP 2158/35, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Item 4. Da multa de ofício no percentual de 75. Analisar se a multa aplicada possui caráter confiscatório implicaria analisar sua própria constitucionalidade, a aplicação da súmula CARF número 2, né? E também juros pela taxa Selic, também é súmula CARF número 108. Mara, assim, a questão, eu estou entendendo que está estranho realmente, agora é que tem um laudo, né? Eu estava lendo o laudo que a aqui. amostra, sim. Eu estava lendo o laudo, que o laudo é bem detalhado, é um laudo todo químico, né? Todo cheio de constatações que talvez, eu vou olhar aqui com calma, mas talvez seja preciso até fazer diligência, viu? Mas aqui, o que eu estou vendo aqui, o problema é o seguinte, esses produtos misturados, e ele faz uma alegação que tem que ser levado em consideração, que o polietileno aqui, ele pode ser só como que ele fala aqui? Veículo de carga. É isso, entendeu? E isso é muito comum, esses produtos químicos, tem um produto ali que vem junto que não serve para nada. É só para... Sim, é só o veículo. É o veículo, é isso. Você é engenheiro químico, né? Você não é engenheiro químico, Lázaro? Eu sou engenheiro químico. Sim, eu sei. Isso é normal, realmente. Não é? Não. O polietileno, ele pode servir como meio para você transportar um outro produto, né? Uhum. A questão aqui é a seguinte. Pessoal, vamos para uma questão de ordem, porque esse processo vai para a vista. Finaliza ele, porque senão o tempo está exíguo, entendeu, gente? Desculpa, eu não quero ser chato. Não, mas não, certo. Só uma dúvida. A Mara quer realmente... Eu queria tentar demover a Mara da intenção dela de fazer vista, mas você quer a vista, realmente, né? Ela pediu a vista, já foi concedida a vista, né? Eu ia fazer até uma concessão coletiva, porque o assunto parece até muito interessante pesquisar. Mas, enfim, eu estou tentando ponderar aqui os interesses de todos, mas, a consequência da classificação errada é a penalidade, né? A multa, salvo engano meu, acho que de 1% da classificação, né? Pelo que eu vi rápido aqui, e tributos também, acho que é uma diferença tributária, 75%, e isso é consequência. A questão maior é a classificação real. Se a gente manter a classificação, cai o resto, concorda? Se as classificações estiverem corretas, não se aplica as penalidades. Então, eu acho que a gente poderia deixar o processo em vista, vir na próxima pauta e a gente pular esses dois itens. Tem mais um item na pauta que é o próximo, da mesma empresa. Pode ser? A questão só de ordem aqui, presidente, a vista por ter sido concedido para mim não impede que os outros também analisem, não, tá? Não, mas... Os outros também podem analisar e trazer, tá? Não, eu estou dizendo analisar fora da pauta agora, da discussão, eu estou falando. Não, por isso que a gente fala a vista individual e a coletiva, concede a individual primeiro, para dar uma segunda oportunidade, se precisar, entendeu? Eu sei, mas o que está acontecendo é que nós estamos numa interrupção dentro do processo e ele não vai se acabar, entendeu? Então, assim, a minha ideia é acelerar o processo, que a pauta ande. O tempo está muito exíguo e a pauta está atrasada. Não, com certeza. Então, a minha intenção é só colaborar com vocês todos, comigo e com todos, no sentido da gente passar para a próxima item da pauta, porque esse já foi dado vídeo. Então, só se você... Se o Lázaro, eu estou entendendo o Lázaro, mas se a gente começar a advogar a ideia do que faz com o processo, a gente não exaure o processo. Então, ele fica nele próprio, não sai do local. Eu concordo com você que a gente tem que dar agilidade, mas tem algumas questões que são esclarecimentos, tá? E que a gente precisa, por exemplo, mesmo a pessoa que pediu vista, ela precisa de alguns esclarecimentos que o relator já olhou no processo.
Tá? Então, mas nesse processo específico, para mim tá tranquilo, que eu vou dar uma olhada, a questão dessa classificação, né? Então, acho que a gente... à nossa disposição também, né? Tá certo. Tá bom? Então, eu vou fazer o processo retirado de pauta para vista, doutora Mara. Por favor, Lázaro, o próximo é da mesma empresa, né? Classificação fiscal também, é isso? Por favor. É o final 2603, também é da CIBA. Eu vou direto para o voto, tá? Porque é a mesma matéria, só que é o outro produto que estava até citado naquele lá, o Tino 20. Então vamos ver qual foi a polêmica nele. Perfeito. Pular essa parte do embasamento legal, né? Vamos lá direto para o item... da reclassificação fiscal. A partir do resultado do laudo pericial, verifica que a classificação fiscal proposta pelo contribuinte está equivocada, pois neste documento foi informado que não se trata de, abre aspas, qualquer outro composto cuja estrutura contém um ciclo piridina não condensado de constituição química definida, fecha aspas. Trata-se de mistura contendo como componente principal sebacato de bis, isso aí, tá? Um outro estabilizador composto para plástico. O contribuinte classificou a mercadoria em questão na NCM 2933-3999. O texto da posição é o seguinte: compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomos de nitrogênio, azoto. Compostos cuja estrutura contém um ciclo piridina não condensado. O citado laudo pericial, como dito acima, atesta que não se trata de composto cuja estrutura contém um ciclo piridina não condensado, o que, de imediato, já impede sua classificação no subitem 2933.3. Resta saber, contudo, se a classificação proposta pelo fisco é a correta. Segundo a fiscalização, a classificação correta para o produto é a NCM 3812-3029, cujo texto da posição é o seguinte: preparações denominadas aceleradores de vulcanização, plásticos compostos, preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos. Preparações antioxidantes e estabilizadores compostos para borracha ou plástico. A mercadoria sob análise foi identificada no laudo pericial como, abre aspas, mistura contendo um componente principal, sebacato de bis, continuação do nome, um outro estabilizador composto para plástico, fecha aspas. Analisando a NCM, pelos textos das posições, aquele que melhor descreve a mercadoria encontra-se na posição 3812, onde lá no final aparece preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos para borracha ou plástico. Tratando-se a mercadoria análise de outro estabilizador composto para plástico, dentre os desmembramentos da citada posição, chega-se à subposição 3812.30, que abrange preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos para borrachas ou plástico, pela aplicação da RGI número 6. A subposição 3812.30 divide-se em preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos para borracha e para plásticos, classificações diferentes. Como a mercadoria é utilizada nos plásticos, o item específico 3812.30.2 para plástico é o mais adequado. Em seguida, classifica-se no item 3812.30.29 outros estabilizadores compostos para plástico, de acordo com as disposições contidas na RGC número 1. O item C das notas explicativas das NESH para a posição 3812 se refere, dentre outras mercadorias, aos outros estabilizadores compostos para plástico. E fala o seguinte: este grupo compreende as preparações antioxidantes para borracha ou plástico. O presente grupo compreende também outros estabilizadores compostos para borracha ou plástico. Os estabilizadores são utilizados principalmente para impedir a separação de ácido clorídrico em certos polímeros. Observe-se que o laudo pericial afirma que a mercadoria é utilizada como estabilizante contra a degradação pela luz na formulação de revestimentos, enquadrando-se perfeitamente na descrição da referida posição, segundo o item C da NESH, acima transcrito. E a própria descrição realizada pelo recorrente na edição 8 da DI, folha 41, corrobora com a classificação adotada. Eu vejo que a descrição dele foi estabilizante à luz, à base deve ser aminas, estericamente impedida, pureza, estado físico, qualidade industrial, aplicação, tá aí,
estabilizante de luz ultravioleta, utilizado na fabricação de tintas e polímeros. São plásticos. Logo, voto por negar provimento ao pedido do recorrente, entendendo correta a classificação proposta pela autoridade fazendária. Doutor Lázaro, tem mais algum item vinculado a essa classificação exata aí? Não. Aí, a partir daí, a gente vai decidir a questão seguinte, que é a aplicação da multa de 1%. Eu acredito que é melhor ler, então, é 1% e mais o quê? Multa de fatura, não foi que eu vi? É isso ou não? Não, multa por classificação incorreta. Outro item, é aquela de 75% pela diferença. Não. A questão toda, basicamente, está na classificação fiscal. Porque o resto é tudo sumulado, tá? Todos os outros itens são sumulados. Então, perfeito. Então, vamos fazer o voto parcial, como a turma está acostumada a fazer. Na verdade, nesse caso, não tem voto parcial. Só tem basicamente esse item, né? Depois a gente pode votar os outros, mas os outros estão simulados. Tá, então já tem, o teu voto é para manter as penalidades em função da classificação inidônea. Eu mantenho o entendimento do fisco, porque o fisco traz um laudo e o contribuinte não apresentou um laudo em sentido oposto. Perfeito, e do laudo está bem. É um tipo de classificação de um material, né, que a gente não tem como classificar esse produto sem laudo. É a única possibilidade, né? Perfeito. São grânulos. Você vê lá grânulos. Como é que você vai classificar o que são grânulos? O que são aqueles grânulos? Só com laudo. Bom, pessoal, então bota em discussão. A Fernanda pediu a palavra. Pode falar, doutor. Não, enfim, eu não vou nem discutir a questão do mérito, mas assim, a questão do laudo, eu concordo que não tem como classificar certos produtos sem laudo, mas ainda assim, o laudo, ele se presta a esclarecer o produto e as suas características, não a estabelecer a classificação não é uma atividade vinculada ao laudo, e o perito pode ser, e muitas vezes, né, enfim, o perito não é que tem que falar qual é a classificação correta, que é só importante a gente deixar isso, né, esclarecido, mas sim, eu sei. Essa é a observação também que eu ia fazer, concordo. O laudo é um meio para a metodologia. Aliás, até no processo anterior, eu concordo com a Mara que o fato dele ter identificado o produto e o polímero e ter dado a classificação como polímero pela maior quantidade predominante, ele pode ter tido um equívoco de interpretação. Ele está fazendo uma análise da substância presente naquela amostra. Daí, se o que vai ser mais determinante para classificar qual é o polímero, porque ele está em maior quantidade, um veículo para por exemplo, um remédio, um comprimido que a gente tome. Poxa, a substância química do remédio, ela é, às vezes, 0,5% do material. O resto tudo é veículo. Então, na verdade, a gente apenas vai pegar a análise química que foi feita pelo laudo, tirar nossas conclusões. Então, nesse sentido, realmente, a Mara tem até razão na conclusão que saiu do laudo lá. Não sou eu, não, Lázaro, é a regra 3B. A regra 3B vai pela característica essencial do produto. Eu acho que nesse caso a gente já está maduro para votar? Podemos botar em votação? Mas e esse processo aqui? E nessa substância, vocês têm dúvidas sobre o laudo? Para mim, essa substância aqui já é completamente diferente, porque como é um produto que é misturado também, mas a função dele está bem clara, e ele classificou ele aqui de acordo, né, com estabilizador, né? O estabilizador composto para plástico. Para degradação de luz. Esse daqui eu vou acompanhar. Essa daqui, para mim, ele fez correta a fiscalização. Ok. Mais alguém quer fazer? Eu negar provimento. Acompanho o relator. Não, tá. Já começou a doutora Amara, agradeço. Doutor Oswaldo, por favor. Paulo. Acompanha. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor João Paulo. Também acompanho, presidente. Doutor Leonardo. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, decisão, por maioria, unanimidade de votos, desconhece o recurso. Não dá provimento ao recurso. Tá, eu vou botar isso na ata já, e deixa eu só abrir aqui. O próximo processo era da Vernet, foi retirado,
salvo engano meu, eu marquei aqui pelo contribuinte, provavelmente. Foi retirado de pauta, retirado de pauta, Ivo, relatoria, continua ainda com o doutor Lázaro, né, doutor Lázaro? Então, vamos para o processo da Ivo Possetti. É isso? Ivo Possetti. Processo 3 da pauta. Está sem som, Lázaro? Som. Microfone. Agora sim. Obrigado. Por bem descrever o fato, adoto parcialmente o relatório da DRJ Florianópolis. Trata presente de processo de auto-infração, constituição de crédito tributário no valor de 16 mil, referente a multa exigida por infrações medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira. Dependência da decisão dos fatos, enquadramento legal, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias, no qual se baseou que, em poder do interessado, comerciante, foram encontrados 8.158 maços de cigarro, sem que houvesse prova da regular introdução no território nacional. A abordagem foi efetuada no estabelecimento comercial do interessado pela Polícia Civil, sendo posteriormente encaminhado para a Receita Federal. Lavrado auto de infração com apreensão de mercadorias, com vista a aplicar pena de perdimento aos cigarros apreendidos, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para a exigência da multa prevista no artigo 3º, parágrafo único do Decreto-Lei 399 de 1968. Regularmente cientificado, o interessado apresentou impugnação, folhas tais, com as seguintes alegações. Que impugnou a auto de infração com apreensão, visto que naquele ato estava eivado de vícios, portanto, o presente auto derivado primeiro também está eivado de vícios. Que não foram tomados os mínimos cuidados necessários, relacionados à descrição e à quantidade de produtos apreendidos, razões, fundamentos de apreensão e local onde o produto ficará armazenado, etc. Requer seja acolhida a impugnação. Foi uma impugnação, assim, bem, digamos, amadora, né? Não foi profissional. O processo foi baixado em diligência para que fosse juntado aos autos o ato administrativo por meio do qual foi aplicada a pena de impedimento, tem como cópia do despacho decisório. Primeira turma da DRJ Florianópolis julgou procedente o lançamento, com a seguinte ementa. O recorrente apresentou recurso voluntário. Vou para o voto, tá? Alega o recorrente a nulidade dos atos praticados, com os seguintes argumentos. 1. Não se sabe quem lavrou o auto de infração, vou pular a transcrição, tá? 2. O dispositivo legal invocado à autuação lhe é completamente favorável. Sustenta ainda que a descrição dos fatos foi efetuada de forma imprecisa. Foram esses 3 itens, né? Em relação ao primeiro fundamento, observa que o auto de infração, com a perfeita indicação da autoridade fazendária autuante, bem como com a suficiente descrição dos fatos em enquadramento legal, quanto às folhas 3 a 7. A folha 3 consta a identificação do fiscal da Receita Federal, José Carlos de Souza, matrícula 1534. Quanto à alegação de lavratura de auto-infração sem o termo de apreensão guarda fiscal, tem-se que este documento encontra-se acostado aos autos, ao contrário do que afirma o recorrente. Trata-se do, abre aspas, auto de infração com apreensão de mercadorias, fecha aspas, folha 8. Por fim, no tocante à descrição dos fatos, observe que no auto de infração com apreensão de mercadorias consta a relação de mercadorias, onde está descrita a quantidade na unidade de medida maço no auto de infração. Por sua vez, a folha 7 consta o demonstrativo de apuração da multa regulamentar. A decisão de piso analisou corretamente os fatos, como se depreende do seguinte EC. Como verificado na autoração, foram encontrados em poder do interessado em estabelecimento comercial 8.158 folhas sem documento só regular importação. Vamos pular essa aqui, né? Feito isso, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Só um segundo, por favor. Por não. Vou fazer acessar aqui rapidamente. Eu quero confirmar o voto que eu coloquei para... Em cima, acho que na minuta estava parcialidade ali no voto. A minha internet já está bem lenta aqui. Não, tudo bem. Na minuta, na ementa do voto... Mas está indo aqui.
na emenda está colocado: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso. E embaixo, na conclusão, isso. É por isso que eu estou abrindo o voto que está com vocês. É que eu estava lendo um outro voto, mas eu vou precisar ler esse que está aí na pasta. Na pasta, o que eu coloquei na pasta. Ele aberto. Está demorando muito para abrir. A emenda e a conclusão. Pronto, abriu aqui. Vamos lá. Não. Tá tudo certo. Na conclusão, eu falei em dar parcial provimento, mas vejo que está em negrito. Apenas usei um modelo. Eu ainda vou corrigir isso aí. Mas a decisão final, realmente, é negar provimento ao recurso voluntário. Não, tudo bem. Ok. Alguma discussão? Sem discussão? Vamos botar em votação. Doutora Mara, por favor. Acompanhe o relator. Doutor Oswaldo, por favor. Acompanhe o relator. Obrigado. Doutora Fernanda, aqui, por favor. Acompanhe o relator. Doutor Carlos. O relator. Doutor João Paulo. Com o relator. Doutor Leonardo Branco. O relator. E eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, desconhece o recurso. Não dá provimento ao recurso. Vou abrir minha pauta. Próximo processo, doutor Lázaro também continua. Varig, né? Isto, por favor, 14º item da pauta. Vou pedir um pouco de paciência para vocês, só pelo tempo que eu estou levando aqui para conseguir abrir o voto. Pode ficar com tranquilidade. Está baixando aqui, devagarzinho, mas está baixando. É que a internet aqui de casa, o Wi-Fi, aquelas coisas da Lady Murphy, né? Ela simplesmente desapareceu aqui. Pifou, religuei o modem e não deu jeito. Então eu estou trabalhando aqui roteando pelo celular. Ok. Vou para a leitura. Relatório da DRJ Recife. Vocês querem que eu vá diretamente ao voto e, em caso de dúvida, a gente vem para o relatório? Sim. Sem problema? Se estiver claro. Vou logo para o voto. Então. O recurso voluntário é tempestivo. Consta da notificação de lançamento a seguinte descrição dos fatos. Falta de mercadoria apurada em vistoria aduaneira, transportador. Através do conhecimento de carga da fatura posteriormente apresentada pelo consignatário, constatou-se que a mercadoria extraviada corresponde a 15.000 tritores triax, parte number número tal, e 10.000 triax, parte number número tal. A empresa transportadora foi notificada para apresentar os documentos indispensáveis da feitura do presente auto, e esta nos respondeu que não os possuía em seus arquivos, que configura a hipótese prevista no artigo 173, parágrafo único do Código de Processo do Código do CTM. Conforme determina o artigo 592, o responsável pelo extravio de volume constatado na descarga é o transportador. E conforme o artigo 62 do decreto 3766, considera extravio toda e qualquer falta de mercadoria. Alega o recorrente que as mercadorias eram destinadas à Zona Franca de Manaus, que gozavam de isenção tributária, na forma do Decreto-Lei 288/1967. Assim, entende que não se evidencia, no caso, qualquer prejuízo fiscal,
considerando que a mercadoria importada não seria tributada, caso a entrada no país tivesse ocorrido normalmente. Como bem destacado pela decisão de piso, não há respaldo na legislação para este argumento, vez que o benefício da isenção sempre está condicionado a requisitos objetivos ou subjetivos que devem ser atendidos e comprovados para sua efetiva implementação. Em decorrência do extravio da mercadoria, nem sequer é possível verificar, através de conferência física, qual a mercadoria estava sendo importada e se ela efetivamente se adequava às condições previstas na lei isentiva. A única informação disponível é a alteração de peso identificada na carga, o que indica com segurança que parte desta foi extraviada. O que não se sabe ao certo, contudo, é qual a natureza desta carga. Existe, a verdade, o conhecimento de carga AWB, número tal, com carga declarada de 15.000 triax, parte number tal, e 10.000 triax no outro parte number. No entanto, somente com a verificação, conferência física, da mercadoria, poderia ser confirmado que eram estas realmente as mercadorias transportadas. Ressalte que este procedimento fiscal é obrigatório e essencial do despacho de importação das mercadorias, conforme o previsto no regulamento aduaneiro. Observe-se que é nesta etapa que o físico verifica a mercadoria, a correção das informações relativas à sua natureza, classificação fiscal, quantidade e valor, e confirma o cumprimento de todas as obrigações fiscais e outras. Faça a transcrição. A mercadoria extraviada se considera entrada no território nacional para efeito de ocorrência do fato gerador e nascimento da obrigação tributária sob a responsabilidade daquele que deu causa, extravio, na forma prevista no decreto 37/66, que transcreve. No artigo 32 fala que é responsável pelo imposto do transportador e é responsável pelo solidário, o adquirente ou cessionário da mercadoria beneficiada, com isenção ou redução do imposto. No caso em questão, a isenção da Zona Franca encontra-se vinculada à destinação dos bens, condicionada assim ao cumprimento de exigências regulamentares, dentre outras, o início do próprio despacho de importação, que ficaram impossibilitados de ser atendidos pelo extravio da mercadoria, conforme disposições do artigo 1244 da Decreto 37/66, faça a transcrição. Logo, correta a decisão da DRJ, Recife, de manter o lançamento. Nesse mesmo sentido, trago as seguintes decisões do CARF, ambas por unanimidade. Uma relacionada à própria Varig e outra de outro contribuinte, que são no mesmo sentido. E, pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Negar não, é dar nesse. Nesse você está dando, não é isso? Não, negando provimento. Ok. Não tem sustentação, finalizamos o voto. Como vota a doutora Mara? Acompanho o relator. Perfeito. Doutor Oswaldo? Eu vou divergir, até eu tenho um voto sobre isso, em que fui vencido, tomei um 7-1, justamente no sentido contrário do defendido pelo Lázaro, embora acompanhe boa parte do raciocínio. Na redação anterior, essa multa em questão, ela era indenizatória, ou seja, ela era devida se caso o fato gerador principal também fosse devido. Como nós estamos tratando de um caso de uma mercadoria isenta, ainda que ela entre no mercado nacional, na verdade não há incidência de tributação indenizatória. Entendo as preocupações do Lázaro, de evitar que mercadorias entrem clandestinamente, ou mesmo que o Trevisan expressou no outro voto, que fique mais fácil de fazer burla à fiscalização e contrabando e descaminho. Porém, a redação da norma anterior é muito clara, ela diz que a multa ela é indenizatória. Se não há tributo a recolher na operação principal, não há indenização. Hoje sim, hoje esta multa ela é clara, não prevê um caráter indenizatório, e sim simplesmente uma sanção pelo extravio. E aí faz sentido toda essa linha de raciocínio. Por isso, como da mesma forma que no voto anterior, da Mar Trade, que de novo fui vencido por 7-1, eu vou divergir para dar provimento ao recurso. Doutora Mara, seguindo quem agora, desculpe, é o... Vamos lá, é o doutor... Pode falar, Mara. Pode falar. Mara não, perdão, Fernanda, desculpa. Já sou eu de qualquer forma. É isso que eu queria dizer. Eu sou a próxima, porque o voto é do Lázaro. Oswaldo, eu só queria primeiro esclarecer uma coisa, que o Oswaldo acabou... ele foi além da justificativa, ele acabou
O que eu entendo que aqui é diferente, enfim, no teu caso eu acabei votando contra, porque tu falava de uma questão do próprio conceito de fato gerador do imposto de importação. Então, assim, eu acho que a tua discussão naquele caso era um pouco diferente. Mas aqui, tu mantém essa visão, mesmo diante da não apresentação de documento, porque para mim, eu nem sou tão radical quanto o Lázaro é, mas a minha questão aqui você extraviou a mercadoria, mas você tem que apresentar documento. Você não apresenta nenhum documento, com base em que eu posso te punir de uma forma mais branda? Eu entendo que aqui, tipo, tu não traz nenhum elemento a teu favor. Eu acho que, assim, aqui ele acaba sendo prejudicado pela falta de documento. Eu acho que se não tivesse esse documento, daria para discutir muito a favor do recorrente, em alguma medida, para a gente analisar de forma concreta. Mas a gente não tem nenhum elemento fático que permita esse tipo de análise. Então, enfim... Feita essa respalda, eu acompanho o relator. Mas eu quero... enfim, eu vou acompanhar o relator. Enfim, doutor Carlos. Oswaldo, eu só queria fazer um comentário aqui. No próprio Decreto-Lei 3766, no artigo 32, onde fala sobre a responsabilidade pelo imposto, veja que o parágrafo único, ele diz que é responsável solidário o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução. Veja que mesmo a mercadoria estando beneficiada com isenção ou redução, isso, para a legislação, isso não impede haver a cobrança do tributo, entendeu? Entendi e continuo divergindo. Ok. Doutor Carlos, como vota? O relator. Doutor João Paulo, como vota? Com o relator. Doutor Leonardo, como vota? Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, por maioria de votos, negado o provimento ao recurso. Próximo item da pauta, continua a Varig, mesma empresa. Doutor... Isso, agora é o final 2051. Você tem que colocar quem foi vencido. Mas por maioria de votos, foi por unanimidade. Não, foi maioria. Não. Doutor... Só consignar vencido o conselheiro Oswaldo. Isso. Perfeito. Estou fazendo aqui, o Tom tinha combinado com a gente, né? Estou fazendo também uma anotação de resultado aqui paralelo para evitar... A gente vai fazer um batimento depois. Estou evitando comentar cada coisa, mas eu tenho feito aqui também. Ah, boa, cara. Posso ir para 2051? Não passou nada por enquanto aqui. Então, eu dou a palavra ao doutor Lázaro para o próximo item da pauta. A própria empresa Varig, por gentileza, item 15º da pauta. Peço a palavra só um instantinho antes de iniciar o próximo. Não, por favor. Próximo. Agora eu me recordei que na pauta tinha uma proposta de retificação da ata da sessão passada, e eu acho que, se não me engano, a gente não tratou disso no início da sessão. Geralmente isso teria que ter sido lá no início da sessão. Talvez fosse interessante a gente... Então, questão de ordem... Eu lembrei disso porque eu estou anotando aqui para a gente evitar qualquer... justamente para evitar depois retificação de ata, né? Sim. Nós passamos por cima disso. Pegar aqui o texto. Construtor Ubiratã. Julgamento, deixa eu ver aqui, porque eu realmente não me lembrei desse ponto. E olha que eu li a ata anotada. Carlos, apenas uma questão. A gente tem uma retificação, inclusive... É o último item do cabeçalho da pauta. 21. Por isso, eu vi muito paradigma. Se eu não me engano, o regimento pede que seja logo no início, mas... Retificação. Ficou por último, realmente não vi. Tem toda a razão, e ainda está dentro da sessão, e nós fechamos a própria sessão ainda. Fechamos a parte da manhã, ela continua à tarde, e vamos retificar a situação. Então, aqui será submetido ao colegiado proposta do presidente de turno para retificação da data de ata de fevereiro relativo ao processo
11.080, 720.553, 2013, 89, o processo 11.080, 914, 775, 2011, 07. É que eu não participei da sessão, né, então não tinha essa memória aqui. E, pelo que eu entendi aqui, houve só passar para o mês de fevereiro de 2019. Essa retificação que tinha sido feita, né? Isso teria que ser feita. Não? Presidente, eu tenho quase certeza que são aqueles meus 2 processos em que o conselheiro Lázaro pediu para declaração de voto, mas não constou em ata, aí os processos voltaram do CEPOD para que a gente corrigisse a ata em relação a isso, permitindo que ele declarasse. É para constar a vista do processo, doutor Lázaro? Não, deixa eu só confirmar se são esses processos. Perfeito. Mas pelo que eu lembro, porque o Lázaro também pediu para retificar outro processo lá dele. Aí tem que ver de qual que é, mas o meu processo... O Lázaro acho que teve um embargo que eu peguei dele, mas eu acho que não entrou na pauta, que era uma questão de colocar o relator para o processo, acho que ia ser o Carlos. Eu achei que fosse esse processo, a retificação de ata. Lázaro, eu tô quase, porque não tem o nome da empresa e foi um embargo. Mas você poderia me repetir, Tom? Só o final, o ano e o dígito desses 2 processos? Não, claro. O final é 2013-89. Não, vou procurar o processo aqui. 2013-89 e 2011-07. Se eu não me engano, são processos em que no acordo não foi designado o redator. Eu acho que isso. Bom, aqui eu vou não será submetido ao colegiado de retificação de, mas esse processo aqui deve estar relacionado aqui, né? Vou buscar eles aqui. O primeiro é voto vencedor do Lázaro, designado para redigir voto vencedor do Lázaro. É um processo da SLC da Fernanda. Sei. Isso, só que o que aconteceu, Mara, é que assim, o que ficou faltando são os meus mesmo. Só que ele fez voto vencedor, isso tá certo. Só que o que aconteceu? O voto vencedor dele era pontual de, sei lá, 1 ou 2 itens. Só que ele quis declarar voto sobre a parte que ele foi vencido. E aí o que aconteceu é que não constou em ata que ele queria fazer declaração de voto. Só que ele seria o redator do voto vencedor. E aí o que aconteceu é que quando eu formalizei e mandei para a secretaria, eles não aceitaram porque não constava em ata que o Lázaro ia fazer a declaração. Aí eles queriam que eu excluísse essa parte ou que retificasse a ata. E aí ele falou que já tinha tido trabalho, que fazia questão que a declaração dele estivesse lá. Então, portanto, só tinha que retificar a ata para dizer que ele também ia fazer declaração de voto. Mas ele não ia já fazer o voto vencedor? Sim, só que ele fez o voto vencedor. Só que era assim, eu só fui vencida em uma parte. Entendi, mas ele não podia no voto vencedor dele fazer a declaração de voto, não? Tinha que fazer 2 documentos? Sim, porque o voto vencedor, ele só foi vencido naquela parte. Se ele botar a opinião dele no que ele foi vencido junto com o voto vencedor, ele vai estar... Então eu vou constar em ata, hein, Pantaroli? Vamos constar em ata, então, que o processo 11.080, 725, 2013, conforme esclarecido... Os 2 casos. Participantes do processo, terá que constar o voto vencido do doutor Lázaro. Não. Desculpa, presidente. Em ambos os processos, o que tem que constar em ata é que o doutor Lázaro manifestou o desejo de apresentar declaração de voto. Declaração de voto. Então, perfeito. Então, vai ser feito nos 2 processos a declaração de apartado do voto do doutor Lázaro. Isso. A questão de se posicionar pelo voto. Perfeito. Eu acho que seria assim, aprovada a proposta de retificação de ata relativa aos processos tais e tais, passando a constar, aí a gente coloca o acórdão todo, como foi, isso. E já agregando essa questão, a intenção dele de declaração de voto. E a declaração de voto do Dr. Lázaro. Perfeito.
Porque isso deve estar lá no antigo. Ata passada. A gente tem que achar. Isso, de fevereiro, Agora, né? Não é a ata passada, é a Eu do atrás. recebi, pessoal, eu recebi essa minuta anotada ontem, em meio-dia, e eu tive trabalho para o CARF. Então, quando eu abri, eu bati todos os processos, realmente essa não tinha memória, porque uma reunião que eu não participei. Agora, Tom, aquele processo que você tinha me passado, que tinha faltado designação de... É um agravo, mas acho que ele não entrou na pauta, ele não. não entrou, né? Não entrou, não. Vai ficar para a próxima. Uhum. Então, feito esses ajustes, agradeço a participação de todos. Vamos retomar a pauta, então, no item 15. Agora, doutor Lázaro, né? Continua com a empresa Varig. Nova situação, por favor, doutor Lázaro. 15, não é isso? Infelizmente, eu antes de voltar para a Varig, eu queria só perguntar se não foi incluído na pauta, o que aconteceu com o processo final 2006-48. Esse voto, o que aconteceu? 2006-48. O que aconteceu? Esse foi um voto meu, eu fui vencido nesse voto, tá? E não foi designado o redator do voto vencedor. Mas isso você fez um agravo nominado, não foi? Foi. E eu botei... Foi aquele que eu passei para você, que você fez um despacho. Eu assinei o agravo, reconhecido o agravo, encaminhei para o setor responsável do CARF para pautar o processo. Mas eu acho que não entrou na pauta. Eles que incluíram na pauta, então. Mas o assunto, inclusive, que nós justamente estamos comentando agora com o Pataroli, que ia ser o designado, já tinha conversado com ele. Tá? Tá. Mas vai ficar para frente, perfeito? Bom, saneado esses problemas administrativos dos processos, da ata passada, prosseguimos com o voto da ata com o item 15 15º da pauta, a empresa Varig. Por favor, Lázaro, com a palavra, por favor, doutor. Prossegue. Eu vou pedir a todos, né, já que o voto passado foi fácil de acompanhar, não é, apenas pelo voto, sem um relatório, então eu vou pedir a todos que vão direto para o... É muito parecido, tá? Perfeito, pode prosseguir com a presidência. Como visto no relatório, o recorrente alega que as mercadorias eram destinadas à Zona Franca de Manaus e que gozavam de isenção tributária na forma do decreto 288-67. Assim, entende que, agora aqui tem uma diferença, tá? O causador dos danos só é responsável pelos tributos que deixaram de ser recolhidos. Desse modo, não se coloca a questão de saber se tratar de isenção subjetiva ou objetiva. Trata-se desse modo, porque foi prevista a responsabilidade se o tributo não haveria recolher, não há o que indenizar. Sustenta ainda que as disposições do decreto regulamentador, eleitas como único respaldo da decisão recorrida, extrapolam a norma regulamentada e, como tal, não poderiam prevalecer contra a disposição de lei que estabelece que poderão ser indenizados à Fazenda Nacional os tributos em consequência de avaria ou extravio. Veja que aqui é uma outra situação, tá? Deixaram de ser recolhidos. A seu ver, presente a figura da isenção, não há tributo para recolher. O benefício da isenção sempre está condicionado a requisitos objetivos ou subjetivos que devem ser atendidos e comprovados para sua efetiva implementação. Em caso de extravio da mercadoria, que foi o caso passado, tá? Nem sequer é possível verificar, através da conferência física, qual a mercadoria que estava sendo importada e se ela efetivamente se adequava às condições previstas na lei isentiva. O presente caso, contudo, é de avaria de mercadoria, que, em decorrência desta, se tornou imprestável para uso, conforme laudo técnico número tal. E eu faço a reprodução do item da parte mais importante, tá? O mesmo laudo técnico, a folha 21, confirma que a mercadoria variada corresponde à descrição da fatura comercial número tal e do conhecimento de carga master número tal, relacionado ao RAW, onde tem aqui resposta. A mercadoria trata-se de uma máquina injetora, a qual é destinada à confecção de produtos de resina plástica. Constata-se que, ao contrário dos casos de extravio, nos casos de avarias, ainda é possível conferir a mercadoria fisicamente, o que confere ao físico a segurança de que a mercadoria que foi avariada realmente se destinava a cumprir os objetivos previstos na norma isentiva. E nos casos em que a avaria se torna a mercadoria imprestável, deixa de existir a possibilidade de que a mercadoria tenha sua utilização desvirtuada. Para realizar o lançamento do tributo, os dispositivos legais invocados pela autoridade fiscal responsável pela notificação de lançamento, bem como pela DRJ para sua manutenção, foram o artigo 60 do Decreto-Lei 3766,
bem como o artigo 591 do Regulamento Aduaneiro. Faço a transcrição, tá? Analisando os dispositivos acima colacionados, observa-se que o dever do responsável por indenizar o Tesouro Nacional surge em razão do valor do imposto de importação que, em consequência da avaria, deixar de ser recolhido. Ora, se a mercadoria variada gozava de isenção por ser destinada à Zona Franca, fato não contestado pela autoridade fazendária, e se foi possível ao fisco atestar que, pela sua natureza, era efetivamente destinada a cumprir os ditames do Decreto-Lei 288/67, não vislumbra qualquer possibilidade de existir algum tributo que deixou de ser recolhido quando deveria ser, o que torna os dispositivos legais citados aplicáveis e inaplicáveis ao presente caso. Nesse sentido, tem decidido o STJ, com ressalvas deste relatório em relação à ausência de responsabilidade no caso de extravio. Faço a transcrição. E pelo exposto, voto, neste caso, por dar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Alguma discussão? Doutora, não tem sustentação. Doutora Mara, Fernanda com a palavra. Desculpa. Existe comprovação nos autos de quem foi o causador da avaria? Porque o que acontece é que, assim... Poxa, não lembro. Sendo advogado do diabo, mas a questão é, a isenção, ela não é do transportador, é do importador. Se o transportador comprovadamente causa avaria, como ele não tem direito à isenção e como ele foi o responsável por tornar a mercadoria imprópria para uso, é possível lançar o tributo completo sobre ele. Então, caso exista nos autos provas suficientes de que a avaria foi causada pelo transportador, eu entendo que seria caso de não provimento. Se existe dúvida ou se não resta demonstrado, aí realmente é caso de provimento do recurso. Tá fechado o teu áudio, Lázaro. Lázaro, o som. Tá, desculpa. Vou dar uma olhadinha aqui no processo, mas isso foi definir uma questão relevante para os outros colegas, se estiverem em dúvida, mas, na minha opinião, a questão, seja a responsabilidade do transportador, seja do destinatário, deve ser destinado. Para mim, eu acho que não há tributo, não há multa a ser aplicada. Porque a questão... Desculpa, continua, desculpa. A isenção, na verdade, ela não é para o importador. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. Ela é para a mercadoria, no caso. Para a sua função. Se a mercadoria ela está destinada a aquelas funções e vai para a Zona Franca de Manaus, é diferente, por exemplo, de uma importação feita por uma entidade beneficente de assistência social que tem. Aí não, aí tudo bem. Aí essa isenção ela é pessoal. Ela é para a entidade. Mas esse não é o caso aqui. A isenção não é para o destinatário, a isenção é para o produto, isso para a sua destinação. Mas o destinatário, ele faz parte dos requisitos da isenção. E o que acontece é o seguinte, se a mercadoria... Agora tu fala. E aí a questão aqui a questão é que, se essa mercadoria ela se tornar imprestável para uso, ela não vai ser entregue ao destinatário. E aí é a grande questão, entendeu? Se ela não for entregue ao destinatário, ela não vai ser aplicada para aquele uso, ela não vai nem entrar na Zona Franca de Manaus e, portanto, ela não vai gozar da isenção por não cumprir os requisitos, seja ela de quem é o destinatário, o importador, seja da função aplicável, entendeu? Aí ela se torna uma mercadoria normal e, como toda responsabilidade cai sobre o transportador, inclusive do pagamento do imposto de importação, como você mesmo decidiu no passado, o transportador não paga imposto de importação, a menos que ele esteja responsável pelo extravio ou avaria. Então, aqui, a lógica de lá tem que ser a mesma daqui. Me permita uma parte, por favor, que a redação foi usada, e eu acho que vai trazer esclarecimento aos dois, e aí a gente pode, só para contribuir com o trabalho dos dois, que o debate está rico, é o seguinte: artigo 60 do 37, considerar-se-á para efeitos fiscais, ok? Aí vem lá, dano ou avaria, qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório.
Parágrafo único, que aí vem o crivo da norma para a penalidade. O dano ou avaria ou extravio serão apurados em processo na forma e nas condições que prescreveu o regulamento, cabendo responsável assim reconhecido pela autoridade aduaneira, e aqui era a estigma da vistoria, e aí teria que ter uma vistoria, indenizar, olha só, agora vem a questão, e botaram isso em negrito aqui no voto, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos. E aí não há recolhimento. O ato de consumir, de internar a carga, era do importador. E não há uma transferência fática para o armazém. Não. O armazém é objetivo, a penalidade, transferir tributo. E aí não há tributo, porque é uma isenção. Nesse sentido, acho que o Lázaro está colocando. Eu entendo que a sua colocação seria se houvesse uma outra forma aqui de denotar que o armazém, como responsável, pagaria o valor dos tributos. Mas não é o caso, ela não está... Eu entendo a sua colocação, é muito bem feita, mas eu acho que aqui a indenização é ato objetivo, pagar ao Estado. O que essa pessoa que criou a perda da carga tem que repor ao Estado? O valor dos tributos. Aí o Lázaro, com inteligência, colocou, não há tributo, é zero, porque era a figura da isenção para a pessoa do importador. E aqui realmente só se há uma extensão nessa interpretação, né? Deixar de recolher, já que não vai ser isenção, porque a pessoa que está consumindo a carga é o transportador, o armazém, no caso. Mas eu acho que não, porque não é o caso. O caso é um reparo de um dano da perda da mercadoria. E o texto, nesse colóquio, eu acho que estou querendo contribuir, né? Estou com a interpretação literal. Indenizar a fazenda, o que a fazenda vai receber pela perda da carga? O valor do tributo, em consequência, deixou de ser recolhido. Qual é o tributo? Existe uma tese na área aduaneira, inclusive, em termos de regime aduaneiro especial, quando a execução de termo de mercadoria e o tributo é zero, eu falo em regime especial, que a suspensão é do imposto, por exemplo, admissão temporária, né? Eu deixo de pagar 100% do tributo. Quando a mercadoria sai do regime, perde a finalidade ou extraviada, se cobra a totalidade do valor da mercadoria e não o imposto. Mas isso é uma interpretação. Aqui não sei se tem a guarita, não. Veja bem, eu não defini o raciocínio, eu achei inteligente a colocação. Mas aqui não tem uma questão de valor, não há uma apropriação. Porque na admissão temporária, a carga é consumida, ela é como se fosse um consumo impróprio, seria dado perdimento, não encontrou a carga, 100% do valor da carga. Aqui a carga está na posse do armazém, está lá, ela está variada, é imprópria para o consumo, foi uma perda, e o Estado teria que recolher o tributo. Ou seja, por que é cobrado o tributo? Porque alguém ia consumir a carga, alguém ia pagar um imposto. Nesse caso, como não tem consumo, eu tenho que cobrar um imposto. Né? Mas só que a situação fática é de uma mercadoria com isenção. Então, assim, por isso que o Lázaro, acho que nesse caso, eu pensei também, viu, na hora, na tua colocação. Então, eu queria contribuir, mas pode falar, Fernanda. Só duas colocações. Por exemplo, se essa mercadoria, ela ficou digamos, né? Você importou a mercadoria, botou ela num depósito alfandegado, e aí você vai endossar e vai revender ela para um destinatário que não é o original, digamos isso. Aquela mercadoria que ela poderia ser isenta, ela deixa de ser, porque ela não vem naturalmente isenta. Ela é isenta dentro de um contexto. E se esse contexto muda, isso pode mudar. Se for o caso, eu acompanho o relator pelas conclusões. Mas a minha preocupação é que, assim, transportador e importador ocupam figuras diferentes em momentos diferentes da cadeia. E eles estão sujeitos à legislação específica que o próprio legislador entendeu que eles têm responsabilidades e funções diferentes.
se eu simplesmente trabalho por analogia, eu tô tirando toda essa lógica do legislador de tratá-los de uma forma específica de acordo com as suas funções na cadeia logística internacional. Não, a questão é a seguinte, é que nós estamos falando de um regime aplicado em área especial, que tem um controle aduaneiro especial, inclusive, pela que a televisão esteja aqui, né, que todas as mercadorias que saem dali e vão para outro território, são tributadas normalmente. Então, o importador, se recebesse a carga com isenção e não desse a destinação da Zona Franca de Manaus, o processo em produção, ele teria que arcar com os tributos. Ele ia perder a isenção. Nesse caso, a mercadoria tinha uma finalidade específica, internar na Zona Franca de Manaus. É para um regime aplicado em área especial. E a isenção é por isso. A isenção aqui é dada para um regime aplicado em área especial. Qual é a condição? Carga vinda do estrangeiro destinada a uma indústria. Pega a matéria-prima estrangeira, vai fazer uma transformação e depois interna definitivamente no país com outras regras, né? Saída do regime. E a entrada do regime pressupõe uma isenção. A colocação da lei de 8766 porque vamos esquecer que seja uma área especial, seja uma área comum de consumo. A doutora Amara já está com a cabeça. Eu só estou fazendo um raciocínio também lógico. Aí eu vou parar por aqui para não me alongar. Mas se essa carga viesse aqui para o Porto do Rio de Janeiro, a presunção é que a carga seria consumida e pagaria esses tributos. Lá, a destinação é específica por uma área geográfica que tem um tratamento diferenciado. Claro que tem importador comum na Zona Franca de Manaus, mas me parece que aqui o destinatário da carga estava dentro do regime, inicial regime. O regime se dá com desembaraço, com a isenção. Só que não houve por uma avaria. E, enfim, houve um dano, né? E outra questão, foi apurado essa responsabilidade, Lázaro, no processo? Mas outra coisa, a fiscalização é de Fortaleza. A fiscalização não é da Zona Franca de Manaus. De quem foi? Essa mercadoria não entrou por Manaus, entrou, Lázaro? Foi pela Zona Franca, Lázaro? Eu acho que não. Então aí já muda de figura. Ô, gente, deixa eu esclarecer um negócio aqui. Vocês estão criando um problema aqui que não existe. A Fernanda está com a razão. A mercadoria, quem está sendo autuado aqui é a Varig, é o transportador. A Varig não tem isenção. A isenção é para a mercadoria que entra na Zona Franca de Manaus. A mercadoria, enquanto não chegar na Zona Franca de Manaus, é uma mercadoria qualquer. Ela está sujeita a tributo, né? Então, apesar de não ser uma isenção subjetiva, igual o Lázaro está falando, é uma isenção que depende da destinação da mercadoria. E a destinação não foi feita. Essa mercadoria foi pega antes. Então, o transportador, ele tem que pagar os tributos, sim, porque ele não levou a mercadoria para a Zona Franca de Manaus. Se essa mercadoria, se ele achar que é injusto, que não está certo, ele que entre com uma ação da justiça contra a empresa, o internador. Agora a gente está vendo a questão tributária, que a questão tributária é o seguinte, ele é responsável tributário pelo pagamento do tributo. Ele é transportador, ele não goza de isenção. Não existe isenção nesse caso. Então, eu já estou votando aqui pela divergência provimento ao recurso. A decisão do STJ, que eu consultei para verificar, elas não são nesse sentido. Mas falou, ele pode ir para a justiça, vai acabar vencendo lá. Mas a isenção não é deles, Lázaro. Ele está com a mercadoria no meio do caminho. A mercadoria está lá em Fortaleza. Então quer dizer que eu declaro que a mercadoria vai para a Zona Franca de Manaus e ele pega e some com a mercadoria no caminho, estraga e está livre. Peraí. Some com a mercadoria, não. Aí o que eu falei? O voto passado foi extravio. Não, tô falando, ele estragou a mercadoria, então ele está livre? Não, a mercadoria, não basta ele declarar que ela é para a Zona Franca de Manaus, não. Ela tem que ir para a Zona Franca de Manaus. E aqui o que o STJ está falando é isenção condicionada, mas quando ela é condicionada, é uma condição que vai acontecer, não aconteceu. Pessoal, eu vou botar em votação, porque já tem duas teses, já estão bem colocadas. Tá, já está bom para votar. Eu vou pela divergência. Então, eu boto em votação, já antecipado a doutora Amara, agradeço os esclarecimentos. O voto dela é pela divergência com a doutora Fernanda.
Perdão, a palavra do doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo, por favor. Eu acompanho o relator porque é exatamente o que eu disse no voto anterior. É a mesmíssima linha de raciocínio, só que aplicada para o extravio. Acompanho o relator. Perfeito, um voto com o relator. A doutora Fernanda já se manifestou. Eu voto com a divergência. Até porque, para manter o voto do anterior aqui, a gente tem que votar nesse sentido. Senão, acho que a gente vai acabar tendo decisões conflitantes. Perfeito. Doutor Carlos, por favor. Falou-se muito da isenção. Realmente, a natureza jurídica de um regime aduaneiro especial aplicado em área especial é de isenção condicionada. Não se implementaram as condições, não houve sequer, se cogitou de haver concessão de um regime aqui. Chegou longe disso. Por isso que eu vou com a divergência e realmente é uma questão de coerência com a decisão anterior. Perfeito, agradeço. Doutor João Paulo. Eu acompanho a divergência. Doutor Leonardo. Eu vou com o relator. Vai com o relator e eu vou votar com a divergência. Então, agora vamos proclamar o voto. Então... Empatou. Não, 5-3. 5-3? Eu votei contigo, você fez eu mudar o voto. 1, 2, 3, 4... o João votou também, tá certo. 5-3. Então, pera que agora... Eu achei que ia dar qualidade, que eu falei assim, nossa, deu uma primeira qualidade, uma qualidade torta. Você tá doida para ter um votinho por qualidade, Amara? Você foi com o relator ou foi com a divergência? Pessoal, deixa eu centralizar aqui, por favor, para a gente poder centralizar. Só um minutinho, senhores, para eu abrir aqui a minha minuta de pauta, tá? Vamos nessa, tá, ok. Decisão... Não foi com a divergência, gente, ficou 4-4, é isso? Não, eu votei com você. O João também foi. Também são 4-4? Não, o João foi pela divergência. Não, foi pela divergência. Nós não fomos da divergência? Isso. Foi. Divergência. Por favor, deixa eu finalizar aqui. Decisão, então, por maioria de votos, não dão provimento ao recurso, não reconhece o prejuízo, não dão provimento ao recurso. Vencido o relator, acompanhado, foi acompanhado pelos conselheiros Dr. Oswaldo e Dr. Leonardo Branco. Ok, muito obrigado, ótima discussão, profícua. Vamos designar o redator. Designar a doutora Fernanda, né, como... Presidente, eu vou fazer todos os votos vencedores. Eu fico feliz de eu ser uma vencedora, mas... Tem que fazer um rodíziozinho aí, né? Quem manda ficar discordando no rodízio? Eu sei que hoje... Ciência do raciocínio. Seria até uma descompostura da minha parte de convencer. Eu quero agradecer a Mara, que ela que me convenceu. Então, designar a doutora Mara para fazer o voto vencedor. O voto vencedor. Muito obrigado. Presidente, apenas uma questão de ordem. Nós podemos prolongar o horário ou tem... Tem uma previsão até para antecipar e prosseguir também. Eu até entendo e visto que nós estamos tomando uma dinâmica melhor, né? Eu acho que estamos indo mais progressivos. Em detalhe, quero aproveitar o Dr. Luiz Eduardo e o Dr. Rodrigo pela manhã, antes de começarmos a nossa sessão, ele queria dar uma palavrinha conosco, de fazer a reunião. Parece que eles estão fazendo reunião com as turmas, eles vão querer aproveitar para conversar com a gente amanhã pela manhã, ok? Tá?
só para constar. Amanhã, às 9 horas, vamos ter, antes da sessão, 10 minutos ali com eles. Vamos lá. Próximo da pauta, continua na pauta mesmo, doutor Leonardo, por favor, é um embargo. Empresa Metalúrgico Venâncio Limitada, classificação fiscal. Presidente, esses 2 casos são casos processuais, bem tranquilos, se eu bem me lembro. Não? Bem tranquilos. São embargos. São 2 embargos, é isso? Se a turma me permitir, se o senhor me permitir, eu vou fazer um resumo, porque é bastante simples realmente. É bem-vindo o resumo, doutor. É bem-vindo. Então, embargo de declaração foram opostos, deixa eu só lembrar aqui. Sim. Esse primeiro caso aqui, se vocês me permitirem, eu vou até direto para o voto, porque está bem explicado, senão eu posso retomar depois. Pode fazer o resumo e atacar o voto. Quem embarga? É um processo que discute multa e, de fato, existe uma vinculação por decorrência com relação a outros 2 processos que estão sendo discutidos, que não tiveram decisão final e recorrível ainda. E o que acontece é que houve oposição de embargos de declaração nos processos principais. A alegação da contribuinte aqui é que estes embargos deste processo decorrente, eles não podem ser julgados antes do julgamento dos outros embargos, dos processos principais. Isso daí já seria algo que não seria acolhido, salvo num caso de uma prejudicialidade externa, né? Mas aqui ainda mais porque os embargos dos processos principais, dos quais este é decorrente, foram julgados. Então, na verdade, esses embargos para suspender ou impedir o julgamento até o ulterior julgamento dos embargos dos outros 2 processos, perdeu o objeto. Então, eu estou conhecendo, né, os embargos, digo que os embargos não têm o efeito de necessariamente impedir o julgamento de processos decorrentes, e eu falo necessariamente porque eventualmente pode ser que exista um prejuízo. Voto por conhecer e, no mérito, não acolher os presentes embargos. Então, bem tranquilo, eu acho que é a discussão. Leonardo, você colocou acolher aqui. O mérito acolher. Eu percebi isso também. Eu voto por conhecer e não acolher. É o 86 que eu estou lendo. Não, o 11. Quarto do voto. Final de 2011, 19. 2011, 19? É onde eu estou. Você colocou voto por conhecer e no mérito acolher os presentes embargos. No meu tá não acolher, Mário. Eu também, não acolher. Mas será que eu peguei Será que você não pegou o outro? Eu peguei a versão errada aqui? Pasta de Mara, junho. Foi pasta de Mara? Mara, foi pasta de junho, perdão. Tem que pegar de junho. É o item 4, né? Tô errado. Isso, parágrafo 4º. Ok, tá errado. Não tem efeito de necessariamente impedir o julgamento de processo decorrente, voto por conhecer, quer dizer, reconhecer da figura do embargo, e no mérito não acolher o presente embargo. Perfeito, presidente. E aí a sua colocação foi que os processos principais que estão sendo embargados já foram decididos, inclusive, doutor? Já foram decididos, inclusive eu que fui o relator, foi essa turma mesmo, eles estão em fase de recurso especial, os processos não terminaram, estão vivos, e ainda que tivessem, eu não reconheço esse efeito. O recurso especial foi impetrado, foi em que sentido, o doutor lembra? Não sei, desconheço, eu não acompanho os meus aos demais, tem natureza de assessorabilidade de matéria? Não. Na verdade, a questão é totalmente processual, é atípica, é uma alegação totalmente atípica, o julgamento daqueles embargos impediriam o julgamento desses, mas são processos autônomos. Inclusive, a distribuição por dependência é uma faculdade, não é uma necessidade. Entendi. Então, se não há que eu não li o processo, mas se o processo principal
não respinga nesses processos como coisa acessória, processual, o objeto não afeta, aí eu concordo com o relator, né, a princípio aqui. Bom, vamos botar em votação, então? Só um esclarecimento, porque realmente é uma questão, eu nunca tinha visto uma alegação nesse sentido, né? Se tiver uma questão de prejuízo sobre o direito material, a gente inclusive suspende, né? Por exemplo, tem um processo que é o principal que está correndo que não chegou ainda, né? E aí a gente vai julgar a multa. De fato, julgar o principal acaba por derrubar a multa. Então a gente suspende o julgamento da multa. Mas não é o caso aqui. Na verdade, aqui o que o contribuinte pretendia era que o julgamento desses embargos fosse suspenso até que fosse julgado o embargo do principal. Entendi. Então é mais curioso ainda. Entendi. Então ele mesmo vai prosseguir ainda na... Vai. Então, aí realmente não. Aí não. Aí nós estaremos cerceando a celeridade do próprio processo. Aí, o princípio da celeridade estaria rasgado. Aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos botar em... Esse bate-põe aí é onde? Alguém está com obra aí. Estão fazendo prego na parede. Mas, enfim, isso faz parte, pessoal. Superado o barulho, eu vou botar em votação. Como vota a doutora Amara? O barulho é minha vizinha aqui, viu, gente? Mas aqui, eu acompanho o relator. Perfeito. Então, está superado o barulho e eu voto. Doutor Oswaldo, por favor. Acompanho o relator. Doutor Lázaro é o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor... Não. É o Leonardo. Eu tenho que votar, Tom. Eu não sou relator, não. Desculpa, peraí. Eu fiz confusão. Perdão, eu fiz confusão. Vou botar em ordem, questão de ordem. Então, doutor Oswaldo votou. Agora com a palavra, doutor Lázaro, por favor. Acompanho o relator. Perfeito. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Perfeito. Agora sim, doutor Carlos. Um relator. Doutor João. Acompanho. E eu voto com o relator também. Então, por decisão, por unanimidade, acompanhar o voto do relator no sentido de desconhecer o presente embargos. Não acolher os embargos. Decisão. O outro é idêntico, Léo? Não, é diferente. Que pena. É fácil. Perfeito. Então, pode colocar em votação, por favor, doutor. Pois não. Próximo. 17. Se vocês me permitirem, eu também vou para o voto. São embargos de embargos, em que houve omissão quanto a uma preliminar suscitada pelo contribuinte, uma preliminar quanto ao afastamento da multa de 50% por parte do Poder Judiciário. E realmente houve essa omissão, que eu passo a comatar. Na verdade, ao analisar essa alegação, o que existe é uma matéria superveniente trazida pelo contribuinte, né? Só que o problema é que o exame dessa matéria prejudica o próprio conhecimento dela, porque ela trouxe aqui uma questão que foi submetida ao Poder Judiciário e que ainda não tem coisa julgada, porque até a questão acabar de tramitar no Poder Judiciário, a gente aplica a súmula obstativa número 1 do CARF. Né? Então, é um não conhecimento em virtude de renúncia às instâncias administrativas. A partir do momento em que existe a coisa julgada, o que a gente discute não é mais súmula 1, é cumprimento de decisão do Poder Judiciário. Então, extensão da coisa julgada. Nesse caso, eu fui verificar, a questão ainda está em trâmite, está viva. Eu trago, inclusive, uma transcrição do extrato processual. Então, aqui o caso é de aplicação da súmula número 1. Eu voto por conhecer dos embargos, para acolher os embargos,
para não conhecer essa matéria do recurso voluntário? É como voto, presidente. Podemos por voto? Alguma manifestação? Essa foi interessante, gostei. Então, agora, por ordem, doutora Mara. Acompanho o relator. Perfeito. Doutor Oswaldo. Com o relator. Doutor Lázaro. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Como vota? Acompanho o relator. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? O relator. Doutor João Paulo, como vota? Com o relator. E eu também acompanho o relator. Então, nesse caso, decisão colegiado por unanimidade de votos, reconhece do embargo para acolhê-los com efeitos infringentes para não conhecer o recurso voluntário. Vamos lá. Reconhece dos embargos para acolhê-los com efeitos infringentes e doutor, quem estava me orientando aqui, por favor, com o voto. Conhecer os embargos para acolhê-los com efeitos infringentes, para não conhecer o recurso voluntário quanto à matéria relativa à multa regulamentar. Se for o caso, exclusivamente quanto à matéria, para não dar nenhuma dúvida, né? Pela aplicação do processamento do CARF, né? Da súmula. Súmula número 1. Você falou só... Presidente, eu vou me ausentar por 1 minuto, tá bom? Rapidinho. Perfeito. Reconhecer dos embargos, acolher dos efeitos infringentes para não reconhecer do recurso voluntário, da multa, exclusivo da multa regulamentar. Exclusivamente quanto à multa regulamentar de 50%. Perfeito. É o tipo de processo que tem um registro de resultado chatinho, né? Tá tudo bem. Tá. Ok. Depois eu dou uma revisada também, de qualquer forma, dos vezes. Vamos então para o próximo item da pauta. Volta. Esse processo aqui, doutora Mara, é só para uma questão de... doutora Mara, 18º processo. Existiu uma solicitação oral de sustentação. Teve memorial e... Deixa eu só confirmar se na tabela, na planilha de sustentação oral, não foi enviado mensagem registrada no YouTube para repassar. Só tem essa anotação aqui, então fica prejudicada a sustentação oral, que e não houve entrega, então tem um recebimento de memorial, então a gente bota em votação, dá ao Brasil Indústria Comércio. Presidente, nesses casos eu só recomendaria para que os relatores, né, nós como relatores, a gente olhasse se teve juntada de petição, que eventualmente pode ter notícia de uma dificuldade ou alguma coisa, ainda que seja para a gente pegar... porque tem nós temos um rito, né, que o tribunal determinou, interna corporis, que haveria, acho que no prazo de 2 dias antes, para a entrega ao setor. O formulário, né? Mas mesmo assim, eu acho que é interessante verificar se existe alguma petição. Eu acho que é bem colocada, eu não sei se a doutora Mara chegou a enfrentar uma... Eu concordo com o conselheiro Leonardo. Inclusive, isso já foi até objeto de nós conversarmos a respeito, que, muito embora tenha um rito, eu me deparei com um contribuinte que solicitou via petição no processo, né? Eu deferi a juntada, por óbvio,
e posteriormente esse processo, pelo próprio CAF, foi retirado de pauta, né? Então, eventualmente, pode ser que o vídeo não foi enviado por alguma dificuldade que o contribuinte ali protocolou. Muito bem colocado. Agora, o pedido, presidente, para a sustentação, ele não é no mesmo ato acompanhado do vídeo ou são atos diferentes? Não, é feito um pedido, é protocolado um pedido, esse pedido é analisado e o setor de apoio de julgamento, ele faz uma relação e entrega ao presidente e avisa. É feito um aviso apartado sobre os processos que têm sustentação oral. Aqui, o que me chamou a atenção é que realmente a pauta anotada suscita uma solicitação de sustentação oral, mas em relação ao que eu recebi da nossa turma, o próximo processo só vai ser o item 60 da pauta. E depois o item 72, 98 a 104, 180, enfim. Não aparece processo. Eu e Fernanda, basicamente, só que temos agora processo de sustentação oral. Eu me lembro que esses processos da DAO, a advogada teve lá fazendo sustentação para todos. Hein? Esses processos da DAO, acho que eu relatei, assim, uns 5 ou 6, e a Mara tinha esse. E a advogada veio fazendo sustentação em todos, né? Tanto lá presencial quanto em plano vídeo. Deixa eu só ver aqui. Acho que o relator... perfeito. Já foi feita a sustentação oral no YouTube. Foi aquela sustentação que a Mara, inclusive, teve uma certa dificuldade. Aquela era específica daquele processo, mas assim... Justamente, aqui, veja bem, foi feita só para um, aqui não aparece, não. Ela conhecia do rito, então ela abriu mão dessa sustentação. Eu acho que provavelmente houve uma questão aqui interna, burocrática, já que a empresa já estava lá no item 1 da pauta, provavelmente quem fez aqui, ou o sistema que fez, da planilha, ele não fez essa inteligência e não fez uma separação. Então, eu entendo que não é nada penoso para a parte, nem vai trazer prejuízo. Porque essa pessoa, essa advogou, ela sabia da necessidade da entrega e foi feito exclusivamente. Aqui, provavelmente, é um erro interno nosso, do sistema, que migrou com a informação, que sai da planilha e migrou para cá. Então, não vou... Presidente, se isso aconteceu... Vou ignorar. Não vejo como... Não, mas da mesma forma que o seu raciocínio é muito plausível e pode ser que a planilha tenha migrado o pedido de sustentação e foi para todos da DAO, sim. Pode ser também que ela enviou... Mas aí ela qualquer coisa ela entra com um embargo, qualquer coisa do jeito. Tá? Vou prosseguir com o feito. Eu agradeço a colocação, mas o Pantaroli trouxe luz à questão e eu acho que está consumada a dúvida, que é uma mera questão técnica interna aqui de repetição para o sistema. Porque a advogada, por si, ela foi bem, colocou bem a defesa dela, e se tivesse, ela não ia deixar de passar. Vamos então, doutora Amara, por favor, com a palavra, então, o processo Down, por favor. Esse processo, ele iniciou o julgamento dele em fevereiro de 2020, quando foi concedida vista para o conselheiro Oswaldo. Eu tinha votado por negar provimento ao recurso, o Oswaldo, ele entendeu que existia dúvida quanto ao período em que a compensação de tributos da mesma espécie era possível de ser efetuada escrituralmente. Nesse ponto, houve o pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Na época, fez sustentação oral à patrona do contribuinte, doutora Ágata. Em março, ele foi retirado de pauta. Aqui consta, nas outras informações, na pauta anotada que a gente recebeu, o recebimento de memorial e solicitação de sustentação oral. Eu estava consultando o processo agora e vi que havia uma solicitação de juntada de material. Eu fui verificar que o material que era esse era apenas um subestabelecimento da advogada. Então, eu já autorizei a juntada. Quando houve mudança na composição da turma, eu vou fazer um resumo do relatório, do voto aqui. Eu não sei se o Oswaldo trouxe... Você chegou a olhar, Oswaldo, esse
esse processo? Eu cheguei, tirei minha dúvida e, na verdade, eu vou acompanhar o seu voto. Era dúvida sobre um período em que coexistiram 2 métodos de compensação nos termos de um repetitivo do STJ, mas o seu processo não abrange esse período. Tá. Aí só o Tom que não acompanhou aqui. Mas eu posso... Você leu? Eu fico satisfeito. Você leu? Não, mas eu fico com o seu resumo. Pode ir. Tá. O pessoal quer que eu faça o resumo? Porque não deve estar lembrando mais, né? Para a gente lembrar. Porque ninguém lê, nem eu. Trata-se o processo da impugnação de uma auto-infração de IPI decorrente de constatação de recolhimento a menor do imposto em 2004, em virtude de utilização de créditos indevidos do IPI, conforme a auto-infração e planilha de reconstituição descrita. A interessada tomou ciência do auto-infração e ela fala que os procedimentos adotados estão suportados pela própria legislação do IPI, que prevê a escrituração das rúbricas denominadas outros créditos, estornos de crédito, estorno de débitos, e ele é livre para registrar os fatos que influenciam na apuração do IPI, conforme previsto no regulamento, onde o mencionado livro prevê especificamente esse tipo de informação. A norma regulamentar subsiste há muito tempo e não foi revogada. E ele tem direito à correção dos créditos. Aí a DRJ Ribeirão Preto julgou a impugnação e ela representou recurso voluntário, onde ela alegou que o decreto 4544 dá respaldo à sua pretensão de compensar, independente de requerimento, diretamente na sua escrita fiscal. Ou seja, ele fez a compensação escritural na sua escrita fiscal, né? E sem apresentar o pedido de compensação. Apenas a partir do decreto 7212 passou a haver a necessidade do pedido de compensação, a partir de 2010. Aí, o meu voto, segundo o termo de verificação e constatação fiscal, foram analisadas as razões com os lançamentos do LAIP e também ficou demonstrado que o contribuinte paga o IPI em valor maior do que o débito apurado. E esse valor maior é lançado em outros créditos no período seguinte. O contribuinte esclarece que esse fato decorre da impossibilidade do fechamento da apuração do IPI e, para não ficar devedor, a empresa opta por recolher o valor estimado maior, recuperando o que excedeu ao valor devido no período seguinte. Ele faz eu lembrei isso aqui, ele faz uma contabilidade própria, que ele fala que ele não consegue apurar até o dia do vencimento. Então, o que ele faz? Ele paga a mais, depois no outro mês ele pega, pagou a mais e joga ali como crédito dele, né? Ele faz uma compensação ele mesmo na contabilidade dele. Aí, para melhor entender o contencioso, nos socorremos os esclarecimentos prestados pela corrente. Então, aí o que eu grifei, tá, a razão para que tenha registrado tais débitos e créditos no livro decorre da antiga apuração decential, na qual as empresas necessitavam fazer apurações parciais dentro do mês, totalmente do período mensal da contabilidade, mesmo da apuração do ICMS. Dada a dificuldade de realizar fechamentos decentiais, adotou-se o procedimento de fazer uma estimativa na apuração para se ter o valor mais próximo possível do imposto devido em cada decente. Foi errado. Assim, o débito estimado era lançado em um decente estornado no seguinte, do qual também era lançada a nova estimativa do próximo do decente. Ele está pondo só decêncio aqui. Posterior. Vou ter que pôr SIC aqui. Conforme se verifica, a questão central está distrita à forma de escrituração dos créditos. A Lei 10.637 de 2002 determina que como as restituições serão efetuadas. Aí eu reproduzo o artigo 74, e aí em 210 de 2002 define o procedimento a ser adotado. Aí eu reproduzo. Não se trata apenas de o contribuinte não ter adotado a forma prevista de encaminhamento de declaração de compensação, mas também a forma não prevista em norma legal como o crédito foi escriturado. E pagamento a maior de IPI não pode ser restituído pela escrituração como crédito de IPI por falta de amparo legal. A restituição de imposto pago a maior deve ser efetuada por meio de utilização do sistema PERDECOMP. Também não há previsão legal para que o contribuinte promova a correção monetária de eventual crédito extemporâneo.
pelo exposto, conheço o recurso e nego o provimento. Aí a questão foi só essa, a maneira como ele escriturou. E o Oswaldo, ele pediu vista porque ele ficou na dúvida na época se nesse período era possível fazer isso, né, Oswaldo? E aí ele conferiu que está fora do período. Perfeito, exatamente. Perfeito, exatamente. Alguém quer botar na discussão? Alguma discussão? Não há discussão, vamos para a votação. Como vota o doutor Oswaldo? E eu acompanho o relator. Doutor Lázaro? Essa situação aí me lembrou muito do crédito extemporâneo, né? Ele tem o direito material, poderia pedir escriturando, então, mas não, realmente não pode, eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora, mas não acho que seja a mesma coisa do crédito extemporâneo, justamente por isso que eu estou acompanhando a relatora. Doutor Carlos Pantaroli? Como vota? Acompanho. Meu caro doutor João, como vota? Eu acompanho e também entendo que é distinto, crédito extemporâneo. Ok. E, finalmente, o nosso decano, doutor Leonardo Branco, como voto? Acompanho. O decano, só fazer a correção, o decano é Oswaldo, né, Oswaldo? Faço aqui a correção devida e eu voto com o relator também. Não, o decano é o Leonardo. É o Leonardo ou é o Oswaldo? Eu achei que era o... Depende, se for de idade ou se for de tempo de turma. Não, tempo de idade e tempo de turma é o Léo. O Léo é o tempo de casa, né? É isso? Tempo de casa, acho que eu sou o mais velho aqui. O Leonardo. Então fiz a correção. Mas a Mara foi e voltou. Mara? Mas na mesma turma, mas eu era suplente. Mas era conselheira, horas. Eu era suplente. Suplente diz que não vale nada. Ok. Superada a questão. Mara, isso vai pro YouTube, só pra te lembrar. É verdade. Nossa, apaga aí, Tainá. Então decide a turma por unidade de votos, não dá reconhecer do recurso e não dá provimento. Decisão. A gente tem que tomar cuidado com o que vai falar aqui, viu? Tem razão. Tá gravando. E o pessoal vai assistir depois, fica tranquilo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Perfeito. Depois vocês colocam lá nos grupos lá, que ela dá uma briga. Você falou isso daqui na sessão. Perfeito. Próximo, então. Deixa eu só fazer aqui. Mas no vídeo a gente sempre corre o risco de virar meme, né? Isso aqui, eu acho que muitas DRJs vão assistir. Até para dar ibope, além das empresas. Vamos lá. Agora, doutor João Paulo, com o senhor, 19º item da pauta, Corbac Volex, Alimentos Limitada. Corbac Volex, Alimentos Limitada. Bom, vamos lá. Apoio pediu a palavra, presidente. Perfeito. Não escutei. Ô, João, tá dentro da praça do Corbac? Senhor presidente. Ou não? O horário, hein?